Olá, meus queridos, olá, meus irmãos, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Estamos mais uma vez nos encontrando para estudarmos a Palavra de Deus e o panorama bíblico do Velho Testamento. E nós estamos hoje estudando um pouquinho sobre o livro de Esther. Vamos trabalhar um pouquinho nesse livro que, sem dúvida nenhuma, fala muito ao nosso coração. Eu sei que você já deve ter lido o livro de Esther várias vezes, você já sabe algumas curiosidades do livro de Esther, então certamente você já viu alguma coisa sobre Esther, você já tem alguma noção sobre o livro de Esther. Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse livro, vamos buscar conhecer um pouquinho mais a nossa lição. O alvo da nossa lição é semelhante ao alvo da lição passada, é conscientizarmos da atuação dos líderes de Israel durante o período do exílio e no retorno do exílio, crer que Deus o ajudará e vai nos ajudar, assim como ajudou o povo, a agir de forma correta, a alegrar-se com as capacidades e habilidades que o Senhor nos confiou, orar antes de agir, pedindo orientação divina para fazer o que é certo e trabalhar satisfeito, glorificando a Deus em tudo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção, estudando um pouquinho sobre o livro de Esther. E aprendendo uma lição preciosa com esse livro, que é falar sobre liderança, uma mulher na liderança e uma mulher fazendo um grande serviço ao Senhor. Quem disse que a gente não vê isso nas Escrituras? Claro que a gente vê, existem muitas mulheres valorosas nas Escrituras, muitas mulheres que empreenderam e deram a sua vida e fizeram um grande trabalho servindo ao Senhor nas Escrituras Sagradas. Esther foi uma delas. E a gente pode tirar lições preciosas dessa mulher valorosa servindo ao Senhor. Uma introdução, nós podemos comentar que o livro de Esther recebe o nome do seu personagem principal, ou seja, Esther, que é um nome persa que significa estrela. Seu nome em hebraico, Hadassah, que significa murta. Nós podemos ver aí no capítulo 2 de Esther, no verso 7, Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassah, também conhecida como Esther, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia adotado como filha. Então, capítulo 2 de Esther, verso 7. A gente tem quase certeza de que o livro foi escrito depois de 465 a.C., pois menciona o reinado de Xerxes, 486 até 465 a.C., no tempo passado. Lá no capítulo 10, verso 2, nós lemos assim: todos os seus atos de força e poder, falando, o rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Capítulo 10, verso 1. No verso 2 diz: todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza que exaltou Mardoqueu estão registrados nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Então, esse texto, essa expressão aí nos mostra que o livro de Esther tenha sido escrito depois do reinado de Xerxes, então possivelmente depois de 465 a.C. Mas o autor demonstra ter conhecimento muito íntimo dos acontecimentos desse reinado e do mobiliário do palácio de Suzã, que foi destruído pelo fogo em cerca de 435 a.C., para que se possa datar esse livro após o período de Artaxerxes, 464 a 424 a.C. Então, é só para a gente ter uma ideia aí de quando esse livro teria sido escrito. Mas alguém aí de repente pergunta, mas qual a importância de saber a data da escrita desse livro? Para que a gente possa entender quão preciosas são as revelações de Deus que transpõem o tempo. Os princípios ensinados na palavra de Deus, ele transpõe o tempo. Saber quando foi escrito e como esses livros se completam nas Escrituras Sagradas nos ajuda a ver a grandiosidade desse Deus que nos dá a sua revelação, e a sua revelação de tempo em tempo, ela não muda, de tempo após tempo ela não muda, e a sua revelação ela é completa. E os seus ensinos são eternos. É para que a gente tenha esse entendimento, ok? Vamos lá então, ainda na introdução, Flávio Josefo, embora Flávio Josefo, um historiador judeu,
que tenha contado a história dos judeus, embora ele achasse que Mordecai ou Mardoqueu, né, o nome Mordecai ou Mardoqueu, pode ser usado aí, os dois nomes, embora ele achasse que Mordecai foi quem escreveu o livro, parece que no capítulo 10, 2 e 3 exclui essa possibilidade, né? Nós lemos lá então no livro de Esther da seguinte maneira, olha só, capítulo 10, verso 2 e 3, todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. E o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Então, a gente começa a ver aí que talvez esse texto exclua a possibilidade de que Mardoqueu tenha sido escritor do livro de Esther. Não obstante, então, a isso, o autor devia ser um judeu morando na Pérsia por ocasião dos acontecimentos narrados e que tinha acesso às crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Né? Capítulo 2, verso 23, 9 e 20, e capítulo 10, verso 2, nos falam isso. Então, o autor do livro parece que ele tem acesso às crônicas dos reis da Média e da Pérsia, que eram documentos do Império, né? Documentos do rei, para que ele soubesse a história e que a história ficasse reservada. Então, o autor do livro parece que ele tem acesso a esses documentos. E isso é interessante para a gente notar a origem aí, ou quem é o autor. Então, a gente não vai saber quem é o autor do livro de Esther, embora leve o livro leve o nome de Esther, não é Esther a autora e também não é Mardoqueu ou Mordecai. Né? Palavras e nomes em puro persa aparecem no livro e seu estilo hebraico assemelha-se muito com o de Esdras, Neemias e Crônicas. Então, possivelmente, um judeu ou um colaborador judeu, alguém que tenha vivido nesse período, que tenha sido o autor do livro de Esther. Então, vamos lá? Vamos olhar mais um pouquinho? Uma visão panorâmica do livro. Autores, um colaborador, né? A data, após 465 a.C. Um versículo-chave do livro de Esther é o próprio Esther, capítulo 4, verso 14, que diz assim: pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. Palavra-chave, a soberania. Então Deus está no controle de todas as coisas e Deus está usando a rainha Esther naquela posição para cuidar do seu povo. Por meio dela, Deus está cuidando do seu povo. Então, o esboço do livro no capítulo 1, nós temos a expulsão de Vasti. No capítulo 2, a eleição de Esther. No capítulo 3, nós temos a destruição, né, e a pessoa aí proposta é Amã. Capítulo 4, nós temos a persuasão, com Mordecai sendo o personagem principal. Capítulo 5 a 7, nós temos a petição, que é Esther e o rei, né? Aquele momento ali em que Esther vai ter com o rei. Capítulo 8 até o capítulo 9 e 16, nós temos a punição e libertação, a punição de Amã e a libertação do povo através aí de Mordecai, ou Mardoqueu. Capítulo 9 e 17 até o verso 32, capítulo 9, 17 a 32, nós temos a comemoração do povo judeu. E no capítulo 10, a conclusão, que falando aí sobre Mardoqueu ou Mordecai. Né? Tanto faz os nomes aí, Mardoqueu ou Mordecai, não tem problema, são a mesma pessoa. Ok? Resumindo então, o livro de Esther em uma única sentença, em uma única expressão, nós temos na realidade duas expressões, duas sentenças para ajudar a compreensão melhor. Deus permitiu a expulsão da rainha Vasti para que pudesse usar Esther, a nova rainha, a fim de preservar os cativos judeus. E uma outra grande ideia aí, uma outra sentença: Deus, em sua soberania e poder, cuida de seu povo tanto nos tempos difíceis como nos prazerosos, para que se possam servi-lo com eficácia. Deus cuida do seu povo e ele usa a rainha Esther para isso. Ele usa Mardoqueu para isso. Ele usa o rei Assuero para isso. Ele vai usar Xerxes, né? Como está lá no capítulo 10, no capítulo 10, no finalzinho lá, Deus usa Xerxes para isso.
E isso é uma forma de vermos aí, Deus está na direção, Deus está cuidando. Nós vimos na aula passada que havia uma batalha em duas frentes. No mesmo período de Neemias e Esdras, o povo judeu que permaneceu longe de Israel também enfrentava uma batalha pela preservação e sobrevivência. E essa batalha era protagonizada pela rainha Esther. Apesar de viverem todos em épocas muito próximas, né, os três personagens, bem como seus respectivos livros, têm propósitos e ensinos diferentes. Nós vimos isso na aula passada. Mas eu quero que você veja aqui, que fantástico, né? A rainha Esther está numa batalha pela preservação do seu povo que permanece ainda no cativeiro, que não voltou para a terra, que não voltou para Jerusalém, não voltou para a região, não voltou para Judá, para Israel. Então a rainha Esther está cuidando desse povo. Deus a está usando para cuidar do seu povo, do povo que permaneceu ali no cativeiro juntamente com ela. E isso é fantástico, a gente vê Deus usando as pessoas. Então, meus irmãos, às vezes Deus nos coloca em situações ou em posições que Ele quer nos usar para preservar o seu povo, para falar ao seu povo. Deus nos coloca em circunstâncias ou em posições que é para que sejamos bênção na vida do seu povo. E nós precisamos ter sabedoria para entender isso, ter sabedoria para ver e para agir de modo que Deus seja engrandecido por nosso meio. Então é muito importante que a gente veja isso, que a gente entenda isso. E essa batalha em duas frentes, nós temos aí Esdras e Neemias, né? Enquanto o livro de Esdras, nós vimos isso também na aula passada, enquanto o livro de Esdras descreve a volta dos judeus à nação e como reconstruíram o templo do Senhor, Neemias relata mostrando o amor de Deus por seu povo e como usa o seu talento para o bem da nação. Enquanto isso, o livro de Esther vem para mostrar como Deus cuidou do povo, mesmo durante a disciplina e o cativeiro. Como Deus permaneceu com o seu povo, como Deus zelou pelo seu povo, como Ele cuidou do seu povo ali no cativeiro. O povo ainda no cativeiro. Então o livro de Esther tem essa finalidade. Mas o livro de Esther, a gente não vê nenhum milagre da parte de Deus, a gente não vê nem mesmo o nome Deus aparecendo no livro de Esther. Como é que a gente pode saber que isso é realmente Deus? É claro que é Deus. Né? É claro que é Deus. Nós vemos aí no capítulo 4, no verso 14, essa expressão no livro de Esther. Nós vimos aí, foi para esse tempo. É uma palavra que Mardoqueu coloca para Esther quando ele fala com Esther. Ele fala assim, lá no 14, pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que fostes conduzida à realeza. Então, se te calares agora, socorro e livramento virão de outra parte. De que parte? Certamente Deus estava agindo e ele era consciente que era a mão de Deus agindo ali. Mardoqueu sabia disso, Esther também, de que Deus estava agindo por intermédio daquelas circunstâncias. E se ela se calasse, Deus haveria de usar outros meios para fazer. E o fato de, quem sabe, não foi para este momento que foste conduzida. Quem conduziu? Né? Entender, Deus está na direção da nossa história pessoal e da história do seu povo. Deus está na direção, foi Deus quem conduziu a rainha Esther, foi Deus quem a levou àquele lugar, quem a colocou naquele lugar para agir de modo a preservar o seu povo. Ok? Então vamos lá? Continuando, a responsabilidade de Mardoqueu ou Mordecai, né? Tanto faz aí, e de Esther. Tanto Esther quanto Mordecai alcançaram lugares privilegiados na corte do rei Assuero, antes mesmo de uma ameaça contra os judeus vir à tona. Então, os dois tiveram momentos ali, ou lugares privilegiados. Foi preciso que, na hora certa, entendessem a responsabilidade deles para servir a Deus na preservação do seu povo. Então, eles precisavam estar atentos. E aí uma pergunta interessante, né? Nós estamos atentos ao papel que Deus nos chamou para desempenhar? Nós estamos atentos para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer? Nós estamos atentos para servirmos a Deus da melhor maneira possível, no lugar onde Deus nos colocou, na posição onde Deus nos colocou? Nós estamos atentos a isso? Eu espero que você esteja. Então, por exemplo, agora uma curiosidade, né? Curiosidades aqui no livro de Esther. Há uma palavra em latim, né? Deus absconditus,
O livro de Esther é o único em todo o Antigo Testamento que não menciona o nome de Deus, embora as características divinas estejam presentes em cada história do livro. Deus está presente na história do livro, muito embora o nome Deus não apareça. Deus está falando na história do livro, Deus está usando Mardoqueu ou Mordecai, usando Esther em todo o tempo, conduzindo a história, muito embora o livro não cite o nome Deus, a palavra Deus, a expressão Deus, isso não aparece em momento algum, mas Deus está ali trabalhando. Então é o único livro do Velho Testamento onde a expressão ou o nome Deus não aparece. E isso não significa que Deus não está lá trabalhando. As características, pode-se notar Deus agindo na história. Outra curiosidade é a festa de Purim. O livro de Esther tem um propósito específico, bem definido, que é explicar a origem da festa de Purim. Está lá no capítulo 9, no versos 26 a 32, você pode pegar e ler. Vai lá, avalie, pega o texto, leia o texto, entenda a história. A festa se tornou muito importante no judaísmo medieval, a ponto de o livro de Esther ser equiparado à Torá em termos de ordenanças e rituais, nos quais se incluem as festas. Então, a festa de Purim foi usada aí, foi geralmente comemorada no mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, e ela era usada para trazer esse momento na vida do povo, do livramento. A festa de Purim, que significa sorte, Purim, Deus ouviu, Deus atendeu, Deus atentou para a nossa sorte. Não é sorte nesse sentido de jogar pedras e cartas de azar, não é isso aí não. Mas a ideia de Deus atentou para a nossa sorte, Deus olhou para nós, a festa do livramento, o livramento da morte. Outra curiosidade, nós já vimos também na aula passada, acerca do rei Assuero, identificado historicamente como rei Xerxes I, é conhecido pelo envolvimento na Batalha dos Termópilas contra o rei Leônidas de Esparta. Diferente das representações modernas, Xerxes foi vencedor desta e de diversas outras batalhas, sendo o único rei persa a conseguir saquear a Grécia. Então, Xerxes foi um grande rei, aí, um grande imperador, um grande líder. Então, não podemos deixar isso de lado. Alguns ensinos que nós podemos tirar no livro de Esther e aprender. Primeiro, a soberania de Deus. O livro de Esther nos relata as circunstâncias que foram essenciais para a sobrevivência do povo de Deus na Pérsia. Essas circunstâncias não foram resultado do azar, mas sim do grande intuito de Deus. Deus é soberano sobre cada área da vida. Deus pode nos guiar através das circunstâncias que enfrentemos em nossas vidas. Devemos sempre esperar que Deus mostre seu poder ao levar a cabo a sua vontade. Quando unimos nosso propósito para a vida com os de Deus, beneficiamos-nos do seu amparo e soberano. Deus está na direção de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus, nada foge da direção de Deus. Ele é soberano e Ele está cuidando do seu povo. Ele está zelando pelo seu povo. Ele não deixa o seu povo desamparado. Outro ensino é o ódio racial. Os judeus na Pérsia tinham sido uma minoria desde sua deportação de Judá quase 100 anos antes. E Amã, que era um descendente do rei Agag, um inimigo dos judeus, um ministro no seu reino, por assim dizer, ele tinha anseio pelo poder e ele tinha uma soberba, e isso levou ele a odiar Mardoqueu ou Mordecai, que era primo de Esther. Ele convenceu o rei para que matasse todos os judeus. A gente vê que o racismo de Amã contra os judeus era grande. E o racismo é sempre pecado. Toda pessoa na terra tem valor porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não importa se negro, se branco, se homem, se mulher, não importa. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ninguém pode odiar o outro pela sua origem, pela sua cor, pela sua descendência. Isso é errado. Deus não tem prazer nessas coisas. Então, o povo de Deus deve levantar-se contra todo e qualquer racismo no momento e lugar onde esse racismo se manifeste. Então a gente tem que aprender isso. Não existe racismo só contra negros, mas a gente vê que no nosso tempo é muito real. E nós temos que lutar contra essas coisas, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos entender que isso é normal. Não existe
somente esse tipo de pecado. Existem vários outros, mas isso é um pecado. E a igreja tem que se levantar contra essas coisas. A igreja tem que se levantar contra o racismo. E o livro de Esther nos mostra isso. Amã, ele odiava Mardoqueu por ser judeu, ele odiava o povo judeu. E ele levanta uma perseguição, ele convence o rei a que mate todos os judeus. Isso é terrível. Nós temos que lutar contra essas coisas. Outro ensino é a busca pela sabedoria. Os judeus eram uma minoria em meio ao mundo hostil. Mardoqueu, ele precisou de muita sabedoria para sobreviver. Ao servir como copeiro do rei, ele deu os passos necessários para compreender e trabalhar com a lei persa. E mesmo assim, não comprometeu a sua integridade. Em um ambiente hostil ao cristianismo, podemos demonstrar sabedoria respeitando o que é bom e verdadeiro e nos levantando contra o que é mal. Então, nós precisamos aprender a trabalhar aí, a viver com muita sabedoria. Mardoqueu foi sábio, a Esther foi sábia. Nós precisamos buscar esses ensinos, buscar essa sabedoria e sermos sábios para tomar decisões de forma que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Outro ensino, atitude, tomar uma atitude. Confrontados com a morte, Esther e Mardoqueu, eles deixaram de lado o seu temor e atuaram. Esther arriscou sua vida ao pedir ao rei Assuero que salvasse o seu povo, o povo judeu. Eles não se paralisaram diante do medo ou pelo medo. Quando nos vemos ultrapassados em número e indefeso, quando nós vemos levantar aí a perseguição contra a nossa fé, contra os cristianismos, é natural que a gente se sinta impotente, que a gente sinta medo. Esther e Mardoqueu, eles resistiram a essa tentação e atuaram com valor. Não basta saber que Deus tem o controle. Devemos atuar com espírito de sacrifício e valor para seguir a direção de Deus. Não nos acovardarmos, não ficarmos com medo, mas sermos corajosos. Deus nos chamou para sermos corajosos, para seguir em frente, para termos atitude conforme os seus ensinos. Atitudes que sejam conformes à sua palavra, conforme os seus ensinos. Não nos acovardarmos, não voltarmos para trás. Eu lembro de Paulo quando ele fala que nós não fomos chamados, nós não somos como os que retrocedem. Se não me engano, aliás, não foi Paulo aos Hebreus. Fica aí uma dica para a gente fazer uma confirmação depois. Mas nós não somos dos que retornam, nós não somos conforme aqueles que voltam para trás, aqueles que fogem. Precisamos ser como aqueles que têm intenção de seguir adiante, de proclamar a palavra de Deus, de termos atitude. Atitude. Deus espera isso de nós. Por fim, para encerrarmos o nosso estudo, eu sei que foi bem rápido, mas tanto Esther quanto Mardoqueu temiam a Deus, não a homens. Eles, independentemente das consequências, Mardoqueu recusou-se a prestar honras a Amã. Esther arriscou a sua vida por amor do seu povo, quando foi ao rei sem ter sido convidada. A missão de Esther e Mardoqueu sempre foi salvar a vida que o inimigo planejava destruir. Como resultado, conduziram a nação à liberdade, foram honrados pelo rei e receberam autoridade, privilégios e responsabilidades. Veja, Deus pode nos usar. Deus pode usar você. Onde você está, na posição que você está, onde Ele te colocou. O Senhor pode usar você grandiosamente e por meio de você pode fazer grandes coisas na vida de muitas pessoas. Se você entender, se você buscar, se você buscar por sabedoria, se você buscar atitude, tiver atitude, se você amar as pessoas, Deus, na sua soberania, vai usar você e por meio de você vai alcançar muitos corações e muitas vidas. Não podemos temer, não podemos recear, não podemos voltar atrás. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Temos que ser corajosos, sábios, amar aqueles que estão ao nosso redor e nos deixar ser usado por Deus para abençoarmos a vida daqueles que precisam ser abençoados pelo Senhor. Então,
Pense nisso. Não se acovarde, não fuja, não tenha medo. Entenda a preciosidade do que é servir a Deus. Entenda a preciosidade do que é do lugar aonde Deus te colocou. Entenda o valor que você tem onde você está para o serviço e para a honra e para a glória de Deus. Pense nisso. O livro de Esther nós vemos, ela se deixou ser usada por Deus. Onde ela estava. Mardoqueu se deixou ser usado por Deus. Onde ele estava. E foram bênção para todo um povo que estava no cativeiro. Porque se deixaram ser usados por Deus. Deixe-se ser usado por Deus onde você está. E certamente Deus fará grandes coisas por seu intermédio. E como você vai se deixar ser usado por Deus? O que você deve fazer? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, fale com o Senhor, obedeça aos seus ensinos, fale de Cristo e certamente você vai ser bênção onde você está. Que Deus te abençoe, que esse tempo seja proveitoso, que você cresça e que o Senhor seja glorificado na sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por estudar juntamente conosco, que o Senhor te abençoe e até a próxima. Até!